Que você esteja bem, que você esteja em paz. Nós vamos dar sequência agora à nossa série de estudos a respeito dos 10 mandamentos. Hoje é a parte 3. Se você não viu os 2 primeiros vídeos, eu te convido a acompanhar. É muito importante estudarmos os 10 mandamentos, tá? Esses vídeos eles estão disponíveis na minha página pastoral no Facebook. Você pode acessar Pastor Messias Bueno no Facebook, tá? E também no nosso canal do YouTube. Você pode acessar Sementeira 1. Você escreve a palavra Sementeira e o dígito 1, tá? Sem dar espaço. Sementeira 1, ou até mesmo no YouTube acessando Pastor Messias Bueno, tá bom? Então vamos dar início aqui ao nosso estudo do terceiro mandamento. Nós já vimos que os 10 mandamentos, eles estão em vigor, eles não foram abolidos, e vimos que ele é um código moral perfeito. Nunca existiu um código moral tão perfeito quanto os 10 mandamentos. O próprio Deus estabeleceu os 10 mandamentos, né? E também nós criamos uma hipótese que ela demonstra uma verdade. Se todas as pessoas do mundo observassem os 10 mandamentos, o mundo seria muito melhor. Então hoje nós já vimos o primeiro mandamento, já vimos o segundo mandamento. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás para ti imagens de escultura, com o fim de adoração ou de prestar culto, né? E hoje o terceiro mandamento. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20. O terceiro mandamento, ele está no verso 7. Êxodo 20, verso 7. Aqui está o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Bom, esse terceiro mandamento, o objetivo dele é proibir, entre outras coisas, tá? Os principais objetivos deste terceiro mandamento é proibir a linguagem profana, o falso juramento, a afirmação leviana, a teologia falsa, a teologia que não seja bíblica, e a hipocrisia. Nós vamos analisar então como que estas coisas, né, elas quebram o terceiro mandamento, tá bom? Se você quiser abrir lá a sua Bíblia em Levítico, capítulo 19, no verso 12, nós encontramos, Levítico capítulo 19, verso 12, nós encontramos essa declaração de Deus, essa ordem: não jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, um dos principais motivos do terceiro mandamento é preservar o nome de Deus. Para isso, não pode haver o falso juramento. O falso juramento é aquele onde as pessoas querem usar o nome de Deus como penhor, como garantia daquilo que ela está afirmando, daquilo que ela está falando. Então, muitas vezes, esse juramento, ele é leviano. É o tal do juro por Deus. Juro por Deus que isso é assim, mais ou menos isso. Às vezes a pessoa toma o nome de Deus para tentar dar uma garantia que ela está falando a verdade. Mas isso não deve ser feito, a não ser que seja verdade de fato. Porque às vezes a pessoa pensa que é verdade, mas não é. Olha um exemplo clássico de como as pessoas se enganam, um exemplo atual. Redes sociais.
Se uma pessoa coloca algo numa rede social, os outros, a tendência de muitas pessoas ali é terem aquilo como verdade absoluta. Mas elas não sabem se aquilo é verdade absoluta mesmo. Elas vão crer que aquilo é verdade. Por exemplo, alguém coloca lá numa rede social: o Joãozinho quebrou a vidraça da Mariazinha. As pessoas nem conhecem o Joãozinho, nem conhecem a Mariazinha, não sabem se de fato existe essa vidraça, não sabem se de fato foi o Joãozinho que quebrou a vidraça, não sabem por que aconteceu isso, se foi sem querer ou se não foi. E as pessoas então tecem julgamentos contra o Joãozinho. O Joãozinho tem que ficar de castigo, tem que tirar o brinquedo do Joãozinho, não pode dar mais a bola pro Joãozinho. O Joãozinho, o pai e a mãe tem que deixar o Joãozinho um mês sem fazer isso, sem fazer aquilo. O Joãozinho não é um bom menino, o Joãozinho é mau, e por aí vai. Só que as pessoas nem sabem se isso é verdade ou não. Então o ser humano, ele é passível de erro. E o julgamento do ser humano é passível de erro. Então às vezes a pessoa nem está com má intenção, mas ela acredita em algo que não é propriamente a verdade. E para defender aquilo, ela usa o nome de Deus. Isso quebra o terceiro mandamento, porque a palavra fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O Senhor não terá por inocente quem tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, isso se agrava quando a pessoa está mentindo e ela quer se livrar de alguma consequência, e ela então, para tentar convencer os demais que a sua mentira é verdade, ela coloca o nome de Deus ali. Então é como se ela estivesse fazendo o nome de Deus como penhor da mentira, penhor do engano, para confundir ou para enganar as pessoas. Isso se agrava desta maneira, né? Então, a questão do juramento entre os judeus ali, os hebreus, ela era uma prática comum, né? Se você observar lá, eles faziam de diversos juramentos, né? Então a palavra, esse terceiro mandamento, ele quer impedir a forma inconsequente de usar o nome de Deus, a forma leviana, até mesmo a forma mentirosa de se usar o nome de Deus. Então, no Antigo Testamento, eles usavam juramentos. Se você quiser acompanhar aí, Deuteronômio, capítulo 6, verso 13. Eu vou ler aqui 3 versículos do Antigo Testamento para a gente se situar. Essa questão do juramento, tá? Deuteronômio, capítulo 6, verso 13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, quando está dando aqui em Deuteronômio, quando o próprio Deus está dando esta ordem, Ele está falando da verdade absoluta, da verdade fundamentada na justiça de Deus. Quando você fala da verdade de Deus, fundamentada na justiça de Deus, aí então você pode jurar por Deus, mas dentro da justiça de Deus estabelecida. E como nós conhecemos essa justiça? Não é pelo que a gente acha do que é a justiça, mas pelo que está revelado nas Escrituras, tá? Aqui também, Deuteronômio, capítulo 10, verso 20. Deuteronômio 10, 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Então, a intenção dessas ordens que Deus estava dando aqui para os hebreus, para o seu povo no Antigo Testamento, é que eles vivessem na verdade. Não é que estava liberando usar o nome de Deus para fazer qualquer juramento inconsequente, não. Mas sim que o povo vivesse na verdade, fundamentado na justiça de Deus, e tivesse a credibilidade dentro dos seus atos, das suas palavras, de falar em nome de Deus. Falar, não, isso aqui é verdade, em nome de Deus, isso daqui é verdade. Porque o que ele estava afirmando era fundamentado na justiça de Deus. Não sei se
está dando para entender, né? Com o tempo, vamos passar já um pouco para frente para ficar mais claro. Com o tempo, os judeus começaram então a fazer juramentos por qualquer coisa para tentar se justificar. Juravam pelo altar, juravam pelo santuário, juravam pelo céu, né? Então o Senhor Jesus o censura. Quando Jesus censura os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, se você quiser abrir lá, Mateus 23, o Senhor Jesus censura os fariseus em diversas áreas. Uma delas é o juramento leviano. Então aqui em Mateus 23, verso 16, Jesus aborda a questão do juramento leviano e Jesus censura. Olha só, como os judeus, eles deixaram de fundamentar as coisas na verdade absoluta de Deus, na justiça de Deus, onde eles poderiam jurar, porque eles estavam fundamentados na justiça, na verdade, e passaram a usar os termos de juramento para justificar qualquer coisa e jurar por qualquer coisa, né? Então Jesus ele censura eles. Aqui no verso 16, olha só: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, por aquele que no trono está sentado. Então, os juramentos, os fariseus, os judeus, eles começaram a distorcer aquele juramento que era fundamentado na justiça e na palavra de Deus, tá? Então Jesus, ele regulamenta essa questão do juramento. Se você analisar Mateus capítulo 5, a partir do verso 33, nós vemos então que essa questão do juramento é uma questão séria. Para nós aqui pode parecer desapercebido, porque com o tempo o mal já penetrou tanto no inconsciente coletivo, que as pessoas juram pelo nome de Deus sem medo de nada. Juram qualquer mentira sem se preocuparem que estão quebrando o mandamento. É como se isso aí não valesse mais nada, né? Mas continua tendo valor. Então Jesus, ele regulamenta isso. Aqui em Mateus capítulo 5, verso 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então o juramento ele começou a ficar banalizado ao longo do tempo. E Jesus então, ele regulamenta isso e ele vai pelo campo da prudência. Olha, é melhor então não jurar por nada. Se está gerando esse tipo de comportamento entre vocês, não jurem por nada. Mas seja a palavra, a sua palavra, sim, sim, não, não. Ou seja, fale baseado na justiça, mas sem envolver o nome de Deus. Agora, seja você uma pessoa que tenha credibilidade, em que as pessoas acreditem no que você está falando. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso procede do maligno. Tá? Então, nós devemos evitar então, o juramento por uma questão de prudência, né?
Agora, quando é necessário para benefício da palavra de Deus e não benefício próprio, para fundamentar a palavra de Deus, a justiça de Deus, então alguns usam. Foi isso que o apóstolo Paulo ele acabou fazendo uso aos romanos e aos filipenses. Vamos lá, Romanos capítulo 1, verso 9. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós. Está vendo aqui? Paulo chama Deus como testemunha, mas de uma verdade. Paulo estava querendo que as pessoas, que os romanos, dessem crédito ao que ele estava falando, porque ele de fato se importava com os romanos e queria ensinar a verdade para aquela igreja. Estava ensinando a verdade. Então ele apela para essa questão. Deus, a quem sirvo como testemunha desta oração que eu tenho por vocês. Tá? Também aqui em Romanos, só que agora invertido, capítulo 9, verso 1. O apóstolo Paulo diz assim, olha só. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então Paulo está dizendo que tem grande tristeza por algumas situações e tal, e ele diz que testemunha com ele o Espírito Santo e a sua própria consciência. Então o apóstolo Paulo, ele está colocando Deus como testemunha dessa sua palavra, mas essa palavra é fundamentada na justiça, na verdade, sem sombra de dúvida. E Filipenses 1:8 ele faz isso também. Filipenses capítulo 1, verso 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Pois minha testemunha é Deus. Então, o que nós entendemos aqui? Entendemos que não é proibido o juramento, ou colocar o nome de Deus como testemunha, mas só se pode fazer isso se isso estiver fundamentado na verdade absoluta, na justiça de Deus, na verdade de Deus, porque senão vai colocar o nome de Deus como testemunha de uma mentira, e aí quebrará o terceiro mandamento, e Deus não terá como inocente essa pessoa. Conclusão que tiramos de tudo isso, ficamos com o que Jesus diz, não jureis de modo algum, tá? Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Então, evite qualquer risco de quebrar o terceiro mandamento e não chame o nome de Deus em vão. Porque às vezes, como nós contamos a ilustração do Joãozinho que quebrou a vidraça, às vezes nós acreditamos de fato que o Joãozinho quebrou a vidraça por mal, mas talvez a realidade não seja essa, talvez nós estejamos enganados. Então, nosso julgamento foi precipitado, acreditamos de fato, mas embora acreditemos de fato, se usarmos o nome de Deus para isso, estaremos usando o nome de Deus para justificar uma mentira, mesmo que nós acreditemos nela. E assim estaremos quebrando o terceiro mandamento, e Deus não terá por inocente quem quebra este mandamento. Então, sobre o juramento, nós passamos então a usar o que disse Jesus, né? Não jureis de modo algum, tá bom? Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Uma outra questão, não é só juramento, né? Mas uma outra questão é a falsa teologia ou a falsa profecia, ou seja, falar algo em nome de Deus que Deus não falou. Isso é chamar o nome de Deus em vão também. Dizer que Deus falou tal coisa que Deus não falou. Dizer que Deus ensinou tal coisa que Deus não ensinou. Exigir dos homens algo em nome de Deus que Deus não exigiu. Nós pensamos que Deus exigiu aquilo, mas Deus não exigiu. E nós começamos então a exigir dos homens que façam aquilo que a gente crê, que a gente pensa, que a gente acha. E começamos a fazer isso em nome de Deus. Deus não se agrada disso, Deus mandou você fazer aquilo, quando na verdade Deus não exigiu isso da outra pessoa. Isso é chamar o nome de Deus em vão. É tomar o nome de Deus em vão.
Se você quiser abrir comigo lá em Jeremias, capítulo 23, nós vamos ver essa situação acontecendo, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Em Jeremias, capítulo 23, a partir do verso 25, eu te convido a essa leitura, porque é muito importante para nós entendermos como se quebra o falso mandamento, falando que Deus falou algo que Deus não falou. Jeremias 23, a partir do verso 25. Olha só o que diz a palavra de Deus. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Isso nós estamos vendo hoje em dia. As pessoas dizem que recebem revelação de Deus e falam para os outros que Deus falou isso, que Deus falou aquilo. E as pessoas estão esquecendo, estão levando essas pessoas a se afastarem das Escrituras. E elas estão se esquecendo do Deus vivo e seguindo apenas palavras que as pessoas dizem que Deus falou para elas. Verso 28. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras. Ou seja, não falam aquilo que Deus de fato revelou nas Escrituras, mas falam aquilo que eles acham que Deus falou com eles, em particular, para eles falar para o povo. Palavras que furtam a minha palavra, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam sua própria palavra e afirmam: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então nós vemos aqui, o texto continua, e vai ficando mais grave ainda mais para frente, né? Vai envolver até sentença. Então nós vemos aqui que quebra o terceiro mandamento aquele que toma o nome de Deus para dizer para o povo que Deus disse o que Deus não disse. Deus não tem nada a ver com a mentira. O que tem a palha a ver com o trigo? Deus não tem nada a ver com a mentira, tá? Então, aquele profeta, aquela pessoa que diz que é profeta e que sonha, teve sonhos, Deus me revelou em sonho isso e aquilo, a palavra de Deus diz assim: olha, quem tem sonho, conte o sonho apenas como sonho. Eu nem estou entrando no mérito se existe sonho espiritual ou não, como diz José. Eu só estou dizendo o que está escrito aqui, que Deus é contra os que falam em nome dele o que ele não falou. E hoje nós temos as Escrituras como garantia do que Deus falou. É só nós observarmos as Escrituras. Porque quando nós falamos para uma pessoa: olha, Deus me falou que você vai fazer isso, que você deve fazer aquilo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo com você, eu posso estar tomando o nome de Deus em vão e quebrando o terceiro mandamento. E aí Deus não tomará por inocente essa pessoa. E desviando o povo da verdade de Deus, furtando a verdadeira palavra, que é a Escritura, e colocando a minha imaginação. Mesmo que meu coração me engane e eu pense que de fato Deus me falou tal coisa. Ainda assim, mesmo que eu faça sem má intenção, eu estarei desobedecendo o terceiro mandamento, porque ele está falando: não tome o nome de Deus em vão. Então nós devemos ter zelo e cuidado para não cometermos este erro, né? No Novo Testamento,
nós vemos que é bem fácil evitar isso, porque Deus, de forma geral, Deus não se comunica assim com o homem. Deus se comunica através da sua palavra, a palavra de Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder, pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, diz aqui que antigamente Deus falava pelos profetas, mas agora Deus fala pelo Filho, cuja palavra, o poder da palavra sustenta todas as coisas. Então, o que sustenta todas as coisas hoje, Deus falou hoje através do Filho. E quem é o Filho? A palavra. João 1:1. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E o Filho, ele é o espírito da profecia. Em Apocalipse capítulo 19, no verso 10, diz assim: prostrei-me entre os seus pés para adorá-lo, ele porém me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos. Agora olha só, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, a profecia hoje é a palavra de Deus revelada nos evangelhos. É a palavra de Deus revelada, é a palavra de Jesus. Jesus é a palavra que sustenta todas as coisas. Você vê que o autor de Hebreus ele fala: aos nossos pais, outrora, no passado, Deus falava pelos profetas. Agora, Deus fala pelo Filho, cujo poder da palavra sustenta todas as coisas. Então, não existe mais nem mesmo aquela situação da pessoa, não, mas é a palavra de Jesus que Deus falou para ele. Não, eram os profetas que falavam para os pais, e agora a palavra do Filho. Então, não existe mais esse outro intermediário aí entre Deus e os homens que não seja Jesus. E a sua palavra foi revelada nas Escrituras. Então, o que nós vemos? O juramento falso, aquela questão de tentar colocar o nome de Deus como penhor do que eu estou falando para que as pessoas acreditem em mim. Se for mentira o que eu estou falando, eu quebro o terceiro mandamento. A falsa profecia, ou seja, falar coisas que Deus não mandou falar. Mesmo que a pessoa pense que Deus falou, mas Deus não mandou a pessoa falar. Contar sonhos que a pessoa pensa que Deus deu para ela, mas Deus não deu aquele sonho. Essas pessoas estão tomando o nome de Deus em vão. Estão falando coisas que Deus não falou. Deus não tem associação nenhuma com a mentira, irmãos. Nós não podemos tomar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Satanás é o pai da mentira. Deus não se relaciona com a mentira. Deus é a verdade absoluta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há espaço para mentiras ou enganos nas coisas de Deus. Então, se a pessoa falar, Deus falou aquilo, muito cuidado. E se você tem esse hábito, redobre o seu cuidado, pois Deus não tomará por inocente os que tomam o seu nome em vão. A pessoa querer dizer algo em nome de Deus, dizendo que Deus falou, e se Deus não falou, isso é muito grave. E Deus não terá por inocente quem toma o seu nome desta forma, tá? Então nós vimos aqui que quebra-se o mandamento com o falso juramento e quebra-se o mandamento com a falsa revelação, a falsa profecia, dizendo que Deus exigiu isso, Deus falou aquilo, Deus mostrou isso, Deus mostrou, sendo que Deus não fez. Se Deus não fez, essa pessoa quebrou o terceiro mandamento. Tá? Se Deus não falou, eu não estou nem entrando no mérito. Se a pessoa diz que Deus falou, mas se Deus não falou, ela quebrou o terceiro mandamento. E se ela tem o hábito de ficar fazendo isso constantemente, ela vem quebrando o terceiro mandamento já há muito tempo. Então, é hora dessa pessoa se arrepender e clamar por perdão a Deus. Clamar por misericórdia enquanto ela pode, enquanto ela tem tempo. Bom, o nome de Deus
quando fala não tomarás o nome de Deus em vão, não é só a falsa profecia e também não é só o falso juramento, tá? O nome de Deus não é apenas uma junção de letras. Tem pessoas aí que ficam fazendo cavalo de batalha, porque o nome de Deus é Yeshua, é Yahvé, é Yehoshua, é não sei o que, e não tem a letra J. O nome de Deus, que é a palavra que se refere, não é uma junção de letras. O poder não está nas letras. O que é santificado, o que é santo, não são as letras. Mas quando fala o nome de Deus, está se referindo à identidade de Deus. Quem é Deus? A sua identidade, né? Ou seja, a sua santidade, a sua majestade, a sua glória, tá? Então, se a pessoa profanar esse nome, ela será réu de um grande delito contra a maior autoridade que existe. Então, como que se toma esse nome em vão, além do falso juramento e além da falsa profecia? Dizer que Deus falou o que Deus não mandou. Palavras maliciosas envolvendo o nome de Deus. Piadas contando o nome de Deus, né? Blasfêmias, pessoas que blasfemam, que ofendem a Deus, elas estão quebrando também o terceiro mandamento, né? Então, seria mais ou menos assim, né? Os santos convertidos, os que conhecem a palavra, eles invocam o nome de Deus para glorificá-lo, para exaltar seus feitos poderosos, para louvá-lo, para cultuá-lo, para agradecê-lo, para fazer-lhe súplicas em momentos de aflição e perigo. Mas os ímpios, eles usam o nome em malícias, em piadas, em blasfêmias, palavras torpes e frívolas, né, para sua própria condenação. Porque Deus não tomará por inocente quem toma seu nome em vão. Agora, se você acha que você não é ímpio, e que você é santo, e que você faz parte do povo de Deus, não tome o nome de Deus em vão. Porque se você tomar o nome de Deus em vão, você vai estar quebrando o terceiro mandamento. Cuidado com piadinhas, cuidado com palavras frívolas, cuidado com blasfêmias em momentos de ira e tantas outras coisas, tá? Então nós vamos ver aqui, de forma rápida, os santos usando o nome de Deus. Salmo 29, verso 1 e verso 2. Salmo 29, verso 1 e verso 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Um chamado aos filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Então, o povo de Deus, ele adora a Deus, ele glorifica, ele usa o nome de Deus, digamos assim, para glorificar, para agradecer, para fazer súplicas, para adorar, para louvar. Aqui em Apocalipse, capítulo 15, no verso 3, e entoavam, aqui a multidão dos remidos, e entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, os santos, eles glorificam o nome de Deus. Tem outras passagens, mas não vai dar tempo. Agora, veja que palavra fortíssima sobre os que não temem o nome glorioso de Deus e os usam indevidamente. Tá? Vamos ver, é forte. Deuteronômio, capítulo 28, é forte essa palavra de Deus, é pesado, né? Sobre aqueles que não temem em guardar o nome de Deus e usam o nome de Deus em vão. Tá? Deuteronômio 28, a partir do verso 58. Olha só. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei escrita neste livro,
para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará sobre ti toda enfermidade, toda praga que não estão, aliás, que estão escritas no livro desta lei, até que sejas de todo destruído. Até que sejas destruído. Então nós vemos aqui que quem tem esse costume de tomar o nome de Deus em vão, arrependa-se agora, peça perdão agora, e tome a providência na sua vida de nunca mais chamar o nome de Deus em vão, nunca mais associar o nome de Deus a blasfêmias, a mentiras, a enganos, a malícias, a maledicências, a falso testemunho, a falsa profecia. Nunca mais use o nome de Deus dessa forma. Tenha zelo e cuidado, porque é pesado. Então, irmãos, estamos terminando, né? Então, o terceiro mandamento é quebrado quando existe o juramento leviano e falso, pois coloca Deus como penhor da mentira. Muitas vezes, para se livrar de uma consequência, a pessoa coloca Deus como penhor da mentira. Assim ela quebra o terceiro mandamento. Linguagem profana e maliciosa, pois não tem temor, e essas pessoas sofrerão dano, pois Deus não tomará por inocente quem faz isso. E quando se ensina o que não é bíblico, porque a palavra de Deus é verdadeira e santa, e a imaginação do homem é falsa e mentirosa, né? Isso porque Cristo é a palavra, João 1:1, e ele é o testemunho da profecia. A palavra dele é o testemunho da profecia, Apocalipse 19:10. Então, assim as pessoas quebram, quando elas tomam essas atitudes, elas quebram o terceiro mandamento. Para nós terminarmos, apenas 2 versículos que pretendem mostrar o porquê não quebrar o terceiro mandamento, para que nós tenhamos temor em não quebrar o terceiro mandamento. É aqui Deuteronômio também, capítulo 29, verso 18 e 19. Preste muita atenção, por favor. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Então, olha só, não haja no meio do povo de Deus pessoas que vivam sem temor a Deus, achando no seu íntimo, achando que vai ter paz na perversidade. É perverso tomar o nome de Deus em vão, tá? Então, não erre por falta de temor. É simples obedecer este mandamento e evitar toda essa maldição. É simples obedecer este mandamento, mas é pesado o peso das consequências de quem não tem temor com relação ao nome de Deus. O homem, ele é pequeno, falho, corruptível, né? Ele é pecador e insano, seu coração é enganoso. Deus é santo, majestoso, verdadeiro, fonte da verdade e fonte do juízo. Então é muito simples você observar o terceiro mandamento. Não vai te trazer peso nenhum em nada. É só você não chamar o nome de Deus em vão, não tomar o nome de Deus em vão, não jurar mentira, não falar o que Deus não falou, não usar o nome de Deus para falar que Deus não falou, não fazer malícia nem piadinha com o nome de Deus e não blasfemar o nome de Deus. É muito simples você viver a sua vida inteira sem fazer isso, tomando cuidado de não fazer isso. Agora, é muito pesado não se importar com isso, não ter temor e
tomar o nome de Deus em vão com essas coisas que nós falamos. É fácil evitar, mas é pesada as consequências do não evitar. Olha só, muita coisa acontece na vida das pessoas e elas não conseguem relacionar que é consequência do que elas já fizeram. A palavra de Deus diz que tropeçam, aliás, a palavra de Deus diz, caem e não sabem no que tropeçaram. Às vezes a pessoa toma o nome de Deus hoje, a consequência vem depois de um tempo e ela não consegue associar que aquilo que está acontecendo é uma consequência do que ela fez. Então, meus irmãos e minhas irmãs e quem está assistindo esse vídeo, não tome o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente quem tome seu nome em vão. Se você tem esse hábito, ou se você já fez isso, peça perdão a Deus agora. Peça perdão a Deus agora e tenha o zelo de nunca mais tomar o nome de Deus em vão. A consequência é pesada, mas essa palavra é de vida, para que o seu futuro, a sua colheita seja melhor do que ela tem sido. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.